Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Agora pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua participação. Interaja com a gente através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, já quase chegando a 200 mil aplicativos baixados. Tenha também o seu aplicativo. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, ouvintes queridos da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui juntinho com vocês para a realização desse programa Espiritismo em Foco, um programa de debate no qual você pode participar, postando suas perguntas, suas contribuições doutrinárias. Lembrando que nós somos eternos estudantes, estamos sempre aprendendo e muitas vezes nós podemos dizer algo que não esteja compatível com a doutrina e você pode sim nos ajudar a rever e estudar melhor tudo isso. Bom, então é com muita alegria que nós enviamos para todos vocês um abraço fraterno aqui para os nossos irmãos de Alagoas, do Brasil e do mundo, que sei que nesse momento nos escutam. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa, uma amiga querida, que é evangelizadora infantil, chama-se Lanusa Carnaúba, já nos presenteou em outras ocasiões com sua presença aqui no nosso estúdio. E ela é da Associação Espírita José Eusébio. Vai nos falar hoje sobre o tema Evangelizar as crianças é formar trabalhadores do bem, partidários do Mestre. Logo após a nossa prece, ela irá discorrer sobre este tema. Fique atento e participe conosco. Boa noite, Lanusa. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E é sempre um prazer retornar, e como Olga colocou, né, vamos estar num bate-papo. E, claro, somos eternos aprendizes, estudantes da doutrina, não somos melhores nem piores, somos aprendizes que estamos aqui para construir, né, passar um pouquinho da mensagem de Jesus, porque ele sim, né, tem todo um exemplo, uma vivência de amor e de respeito pelo ser humano.
E já que a gente está falando sobre evangelização, ele é o nosso exemplo do maior evangelizador que passou pelo nosso planeta. E é em nome dele que a gente vai falar na noite de hoje. Que Jesus nos proteja. Sim, com certeza. Então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora dos nossos trabalhos aqui na Rádio Brasil Espírita. E pedimos a todos que, neste momento, mentalizemos a figura meiga do Mestre Jesus, agradecendo a Ele por tudo que nos proporciona, os momentos também de dificuldades que nos ensinam a refletir nas ocorrências de como está a nossa conduta, o nosso procedimento. Então, que o Mestre amigo possa estender a sua luz amorosa a nós todos, do nosso planeta, toda a humanidade, para que possamos nos sentirmos mais protegidos, mais fortalecidos, mais encorajados, para caminharmos rumo a um mundo de regeneração, para sermos partícipes da construção de um mundo melhor, de um mundo de paz, de solidariedade, de fraternidade. E é sobre isso, Senhor, que nós queremos falar na noite de hoje. E, nesse sentido, pedimos as suas bênçãos para a nossa palestrante da noite, a Lanusa, para que ela possa ser inspirada por teu pensamento, pelas tuas ideias, pelo teu amor. Que assim seja. Então, queridos amigos, antes de iniciarmos, eu queria falar para vocês um pouquinho, e a partir de agora sempre a gente vai estar lembrando isso, que é o 5º Congresso Espírita Alagoano, com o tema central, o Sermão do Monte. Maravilhoso esse tema. Então, ele acontecerá no dia 5, 6 e 7 de julho do presente ano, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. As inscrições à vista custam R$ 120. E você também pode parcelar, só que será em 150, parcelado em até 10 vezes. Garanta sua vaga pelo número 30220325, repetindo, 30220325, e olha só os convidados para esse congresso. O 5º congresso é a Ana Tereza, o Rossando Klinger, o Jorge Godinho, o Frederico Menezes, Arthur Valadares e Calci Roriz. Maravilhoso, não é, Lanusa? Maravilhoso mesmo, oportunidade imperdível. Pois é, então, veja só, eu também sou evangelizadora, você sabe bem disso, a gente de vez em quando conversa sobre esse tema aqui, e eu acho muito importante que nós possamos criar essa base sólida, esse equilíbrio, essa serenidade para as nossas crianças. Porque muitas vezes nós estamos preocupados só com o convencional, aquele gerar nossos filhos a intelectualidade, preparando eles para o mercado de trabalho, para a concorrência. Porém, o nosso filho é um ser integral. Nossas crianças, precisam conhecer a sua real identidade, que é a identidade espiritual. E, nesse sentido, nós, da doutrina espírita, através da evangelização, precisamos sempre cooperar com Jesus para a formação do homem de bem. Então, é sobre isso que Lanusa vai nos falar agora. Com você, Lanusa. Boa noite, gente. Como nós dissemos, somos eternos aprendizes. Então, eu vou pedir permissão a vocês para fazer a leitura de um texto que eu gosto bastante, de um livro chamado A Arte Moral de Educar os Filhos, de Walter Barcelos. É uma mensagem do prefácio do livro, curtinha, que eu gostaria de ler, e depois ler outro trecho, e depois a gente começar a tecer alguns comentários. Olha só que lindo que ele diz aqui. Para os gerentes do lar. Para os gerentes do lar,
Essa arte moral será a busca incessante em compreender, sentir e viver intensamente o amor evangelizado, transferindo os tesouros do Espírito à mente dos filhos, formando em sua personalidade a incorruptível beleza da moral cristã. A educação da criança, pelos pais e mães, é missão intransferível, porque nem os estabelecimentos de ensino do mundo, nem as escolas espíritas de evangelização infanto-juvenil poderão executar todas as necessidades de amor e ternura, carinho e acompanhamento moral, diálogo e orientação, disciplina e corrigenda dos maus sentimentos e maus hábitos do espírito dos filhos que os genitores esclarecidos podem exercer no período infantil deles. Os estudos doutrinários sérios e reuniões sobre família e educação encontram-se em seus primeiros passos no movimento espírita. Esse setor de orientação doutrinária no centro espírita deverá crescer e desenvolver-se com bastante beleza espiritual e seriedade educacional a partir do primeiro século do terceiro milênio. A casa espírita arregimenta cooperadores sinceros, formando equipes com trabalhos especializados que beneficiam mães traumatizadas e pais desolados que sofrem um impacto alarmante do alto índice de violência e sexualismo, vícios e delinquências no lar e na sociedade, estampado todo dia na mídia escrita, falada e televisiva, abalando a estrutura familiar. Todos nós devemos colaborar para a melhoria de qualidade da indução moral pelos pais e mães ao mundo mental dos filhos. Eu acho muito forte, muito bonito esse final, né? Todos nós devemos colaborar para a melhoria de qualidade da indução moral pelos pais e mães ao mundo mental dos filhos. Vou repetir, ao mundo mental muito dos filhos. Isso. Né? Então, por que Walter Barcelos está chamando a nossa atenção isso em 2004? Né? A gente está em 2019. E vejam como esse texto é extremamente atual, porque a educação da criança e do jovem, ela é urgente, mas ela não é apressada. Urgente no sentido de que a gente não pode mais postergar esse conhecimento, a gente não pode mais postergar essa educação. A gente precisa fazer agora, mas a gente não precisa fazer de maneira apressada. Por isso que a gente tem um período de infância aí que vai dos primeiros anos, né? Que vai, aliás, da gestação da mãe e do pai, porque hoje os casais engravidam juntos, hoje a gente entende isso, e até mais ou menos de 7, 8 anos de idade da criança. Ela está ali na fase da infância e depois desse processo começa na mente dela os primeiros percursos da pré-adolescência, né, para depois chegar na juventude. Sendo que a infância é esse período que a criança está ali propícia a receber informações, a receber conhecimento. Por quê? Porque a gente, vamos começar pela estrutura arquitetônica que a criança visualiza. Quais são os ambientes que a criança frequenta? A casa, a escola, quem leva também tem a creche. Então, são poucos os ambientes que a criança frequenta. E esses ambientes, a casa, a escola, a creche, o parque, né? São ambientes que estão circundados por adultos. Então, nessa fase da infância, a criança está mais propícia a ouvir quem? Os adultos. Então, é uma responsabilidade, já a primeira, de quem está norteando esses espaços de ação da criança a trazer informações que deem segurança para ela, que deem equilíbrio. Mas
como a gente está falando de uma doutrina de moral cristã, não é só o que fala, o que a gente fala, que vai ser ouvido e vai ser sentido pelo coração das crianças, é também o que a gente faz. Porque a força da palavra não está na entonação da voz, está no exemplo que é vivenciado pelos pais, principalmente pelos pais e mães. E depois, em segundo momento, pelos professores, pelos evangelizadores, pelos outros educadores que a criança encontra no caminho, o irmão mais velho, a tia, a prima. Mas, em primeiro lugar, como coloca aqui, são os gerentes do lar. Quem são os gerentes do lar? Os tutores da criança. Então, a gente precisa passar esse conhecimento dentro da nossa vivência. Uma coisa não pode estar desassociada da outra. Como é que eu vou passar exemplos de amor, de respeito, de carinho, de comprometimento, se eu não estou vivenciando esse amor, esse respeito e esse carinho? E aí, meus amigos, que entra, principalmente essa ideia da evangelização espírita. E a evangelização, a gente já começa dizendo, porque a gente fala de evangelização como se fosse algo voltado exclusivamente para a criança e para o jovem. E não. A evangelização é para todos. A evangelização é para toda a família, inclusive para os próprios evangelizadores. E a gente vai logo para o sentido semântico da palavra, Evangelização. O que significa evangelização? É o evangelho em ação. E todos nós vamos estudando o evangelho. Quando a família se debruça através do evangelho, a gente entende as nuances do amor, do carinho, do respeito, porque o evangelho ele é tão sublime que, à medida que a gente vai lendo, se debruçando nas passagens de Cristo, através dos evangelhos, como de Mateus, de Lucas, a gente vai enxergando as coisas que a gente precisa melhorar, os pontos que a gente já acertou, o que a gente pode aprimorar. Então, o evangelho é para todos. E as nossas crianças e os nossos jovens têm a oportunidade de estudar sobre a evangelização dentro das casas espíritas. E nas evangelizações, desde a mais tenra idade, a gente tem aqui em Maceió pouquíssimos casos, sabe, Olga, de evangelização para bebês. Mas já temos algumas casas espíritas que têm evangelização para bebê. Temos muitas casas espíritas no Brasil que têm evangelização para bebê, mas normalmente a gente vê muitas turmas de evangelização a partir dos 3 anos de idade. E aí a gente se pergunta, uma criancinha de 3 anos já está ali ouvindo sobre Jesus, falando sobre amor, falando sobre respeito. Ela tem condições de discernimento, de compreender essas mensagens, que muitas das vezes para a gente é tão complexo, falar sobre o eu, falar sobre o ser, falar sobre moral. E não é algo complexo. A gente é que complica a situação. A gente não pode esquecer que estamos falando de espíritos milenares e que estão dispostos, muito mais das vezes, mais do que nós, a ouvir o evangelho. Agora, eles precisam do instrumento que leve. A gente brinca, é o médio de transporte, que é o pai, a mãe, o tio. Então, a criança precisa ser levada para o centro espírita. A gente diz assim, mas a criança não quer. A criança às vezes quer ir brincar, a criança quer ir para o parquinho, quer sair com os colegas. E aí, o que é que a gente faz diante disso? A gente leva ou não leva a criança? E aí eu lembrei, eu não sei se eu já tomei o tempo dessa fala inicial. Não, pode ficar à vontade. De uma palestra que eu assisti, que eu gosto muito, que falava, numa palestra espírita, o palestrante espírita contava um caso que ele viu, que aconteceu, na verdade, foi contado para ele dentro de uma palestra.
que foi o seguinte: ele estava dando uma palestra sobre educação, sobre respeito, sobre moral com os filhos, etc. e tal. E ele dizendo que todo pai, toda mãe, todo tutor, de uma maneira geral, todo gestor ou gerente do lar, ele tem essa missão de dar o seu melhor na educação do seu filho, que essa é a maior herança que a gente pode deixar, é a educação, através do amor, do respeito e do exemplo. Mas, por outro lado, ele falava o seguinte, que a gente não devia se angustiar caso a gente tivesse dado o nosso melhor. Tudo que a gente pôde fazer, a gente fez, e ainda assim o nosso filho ou a nossa filha foi para outros caminhos, vamos dizer assim. E ele finalizava a fala dele, etc. e tal. E ele disse que depois do término da palestra, uma pessoa que estava no auditório, uma mãe, um pouco aflita, foi falar com ele. E ela disse que estava insegura se ela tinha dado o melhor na educação do filho dela. E aí ela conta para ele, e ele depois nos conta, que essa mãe falou com ele rapidamente e depois foi pegar o celular, conversou com a pessoa no celular e depois voltou, né? E ela disse o seguinte, que quando estava ouvindo a palestra dele sobre dar o melhor, etc. e tal, ele falou de evangelização, ela lembrou dela, porque ela, quando o filho dela estava muito pequenininho, ela dizia que levava mesmo, ele reclamava, dizendo, não vou para a evangelização, não sei o que. Assim, você vai, porque você está na minha casa, você vai me obedecer e eu vou levar você para a evangelização. E ele ia a contragosto, né? Mas ela levava. E aí, depois que ela ouviu essa palestra, ela ficou se perguntando se ela tinha agido corretamente, de ter levado o filho para a evangelização. E aí ela foi ligar para o filho já adulto, morando em outro país. E ela fez, meu filho, eu te levei para a evangelização espírita porque eu estava acreditando que eu estava fazendo o meu melhor. Mas eu fiz mal de lhe dizer que você ia, às vezes de certa forma impositiva, o meu jeito de mãe que você sabe como é. E aí ele olhou, né, ele conversando com ela no telefone, fez, mãe, a vida aqui não tem sido muito fácil, não. Eu estou vivenciando situações muito difíceis. A senhora sabe que eu tenho uma vida muito complicada aqui. Ele desse país da Europa que ele vivia, não lembro. E ele dizia que se envolveu com coisas, com vícios, com problemas muito grandes. E ele disse assim, mãe, tem dias que vem um pessoal que fala tanta coisa para mim que a vontade que eu tenho é de matar. Mas aí, quando vem o sentimento de fazer alguma besteira, eu me lembro daquele tal de André Luiz, não sei mais lá das quantas, eu lembro daquelas histórias de umbral que eu ouvia na evangelização, e aí eu fico com receio de ir para um local ruim quando eu desencarnar. E aí eu digo, não, eu tenho que fazer o bem. Então, assim, mãe, eu acho que não foi errado, não, a senhora me levar para a evangelização, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, eu lembro de Jesus. Vem aquele pensamento, não vem tão forte não, porque eu ainda penso muita besteira, mas quando está difícil, eu lembro de Jesus. E eu acho que eu só lembro de Jesus porque eu ia para a evangelização na infância. Então, eu nunca disse para a senhora não, mas aproveitando, eu vou dizer, obrigada, mãe, por ter me levado para a evangelização, ter me auxiliado, porque nada ficou perdido. Esse conhecimento que eu ganhei não ficou perdido. E ela aí contando isso para o palestrante achou belíssimo, porque às vezes a gente fica dizendo, poxa, eu fiz tanto, eu me dediquei tanto ao meu filho e parece que não teve jeito, mas nada que a gente faz, tudo que a gente faz com amor, com carinho pelos nossos filhos, não fica perdido. A gente tem que colocar em mente que nós não somos responsáveis pela mudança das outras pessoas. A gente só é responsável pela nossa mudança. Mas a gente pode plantar no coração das nossas crianças uma sementinha de luz, uma sementinha de amor,
uma sementinha de respeito. E essa é a função primordial dos pais. Os pais não vão caminhar com as pernas dos filhos, mas eles podem orientar, direcionar, colocar sementes para que eles, quando adultos, possam caminhar com as próprias pernas. E a evangelização espírita ajuda nesse processo de semeadura, porque muitas das vezes, no decorrer da trajetória, no decorrer da jornada, é difícil educar os filhos, às vezes nos faltam palavras, às vezes nos faltam ideias, e a evangelização vem como esse escorpo, como esse auxílio, porque a função de educar é dos pais, vem com esse auxílio de ajudar na reforma dessas crianças e desses jovens, que antes de mais nada são espíritos milenares, com muitos conhecimentos, mas que precisam e reclamam direção no bem. Com certeza, você falou muito bem, e você narrava aí essa história, eu me lembrava de Jesus dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, né? Então nós sempre achamos que esse assunto de Jesus é para os adultos, é para quem realmente conhece, mas se nós não habituarmos as nossas crianças a um processo educativo mais transcendental, não é? Quem irá ensiná-los a não ser a dor, o sofrimento, as experiências, né, difíceis que a vida nos apresenta diariamente? Então, nós educadores, nós somos educando e educadores, né? Então, estamos sempre aprendendo, mas também estamos sempre transmitindo. E aí você falou dessa importância tão grande dos pais em relação aos seus filhos, né, que são adotivos, né, porque o pai mesmo ou a mãe é Deus. Exato. Não é? O restante são adotivos. São empréstimos. São empréstimos. E nós vamos dar conta dessas pessoas que vieram para nós, desses espíritos que tiveram uma nova oportunidade reencarnatória, para que nós ajudássemos no seu direcionamento. Lógico que o livre-arbítrio é de cada um, mas esse direcionamento que nós podemos dar, essa base sólida, somos nós, os educadores, os pais, os professores, os tios, os avós. Nesse sentido, às vezes é preciso nós prestarmos atenção nas tendências que nossas crianças têm, porque muitas vezes a gente acha engraçadinho ele dar um tapa no nosso rosto ou fazer algo, não é, que representa um gesto de violência, e é preciso a gente, nesses gestos, ficar atento, porque é nessa oportunidade, no período de 0 a 7 anos, que nós vamos ter a flexibilização de moldar o seu caráter, de ajudar a construir um outro direcionamento, ajudar com o bem. De fazer a poda, né? Como um jardineiro. O jardineiro Exato. está vendo a plantinha crescer bonita, mas tem hora que ele vê um galhinho que está meio murchinho, está estranho. O que ele faz? Ele poda aquela folhinha que pode prejudicar o crescimento da árvore. Pois é. Então, a criança é aquela árvore e nós somos os jardineiros. Quando a gente vê que tem uma tendência ali que é do espírito, né? Qual é a função de nós enquanto genitores, enquanto tutores? Chegar lá e dizer: olha, não é assim, a gente pode ir por aqui, isso não é legal. Mas como é que eu vou conseguir passar esse conhecimento para a criança se eu também não faço essa coisa? Porque se eu digo não faça, mas eu faço, a criança vai ser a primeira a dizer. A criança vai ser a primeira a dizer: mas o senhor faz, mãe, pai. Mas a senhora faz, mãe. Então, a gente precisa estar, como eu disse no início, sempre correlacionando conhecimento e prática. Você tocou num ponto fundamental aí. Se nós não agirmos de acordo com o que manda o Evangelho,
que educador nós seremos? Porque o que mais Jesus fazia era a prática, né? Ele ensinava utilizando, inclusive, a rotina diária das pessoas. Então, as oportunidades que ele tinha num casamento, de multiplicar os pães para ver as pessoas felizes, de multiplicar o vinho, de multiplicar a esperança, a paz, de romper com os preconceitos. Isso. Então, ele exemplificava nas ações que iam se desenvolvendo. Quando ele se encontrou com a mulher adúltera, que ia ser apedrejada. E ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pois é. Então, como é que nós, educadores, vamos dizer, não beba, e eu sou o primeiro a beber e a ficar embriagado, e muitas vezes até ter atos de violência nesse processo de desequilíbrio, não é? Então, é preciso que a gente veja isso. Como pedir a uma criança para comprar algo, ela vai se habituando a comprar aquela coisa que não faz bem. Então, nós temos que ter cuidado, nos policiarmos, verificarmos como nossa conduta está exemplificando algo para alguém. A educação de crianças, ela é um paralelo muito bom. Ela é um laboratório. Cuidar, criar, educar e exemplificar para a criança é um laboratório. Por que eu digo que é um laboratório? Porque à medida que você vai educando, como é que você vai instruir se você não está trabalhando essa instrução dentro de você? Quando a gente escuta, por exemplo, se falar nas palestras espíritas sobre o Evangelho redivivo, significa que o Evangelho está em mim. Eu estou vivenciando as práticas do Evangelho. E nesse ponto, a gente não está dizendo que ninguém pode errar. Não é essa a questão. A questão é, a gente tem as nossas falhas, os nossos equívocos, mas a partir do momento que a gente reconhece algumas coisas que ainda estão dentro de nós, a gente se trabalha, se corrige, faz a nossa reforma íntima, porque à medida que a gente vai se reformando, a gente vai servindo de modelo para quem está perto da gente. É até um exercício, né, Lanusa? Aquela criança vem para a gente para que nós exercitemos, sermos melhores exemplos para ela, né? Por isso que é um laboratório de almas. Com certeza, é maravilhoso, né? Bom, nós temos uma pergunta, Lanusa, e a gente vai pedir para o Márcio Eduardo fazer. Pois é, Olga. Vamos participar agora com a Luciana, a participação da Luciana de Brasília. Ela diz o seguinte: a agressividade pode esconder uma carência emocional da criança? Por exemplo, necessidade de atenção ou, no caso de agressividade física, necessidade do toque ou do calor humano? Como dar esse carinho que a criança necessita se ela mesma, buscando, o dificulta com a agressividade? Boa noite, Luciane. É um prazer estar falando com você. Bom, são várias nuances aí. Você fala de uma agressividade na criança. A gente primeiro, precisa identificar o motivo, a causa que leva a essa agressividade, que pode ter muitos fatores. Quando a gente fala do psicológico de um ser, a gente precisa realmente buscar auxílios. Eu não sei se você já recorreu, mas seria interessante procurar um psicólogo, por exemplo, para a criança, que a gente tem dentro do campo da psicologia profissionais especializados para observar, entender, Antes de ir no psicólogo, é interessante também avaliar como é o tratamento com essa criança dentro de casa, o que é que ela vê,
o que é que ela escuta. Porque nessa fase da infância, as crianças são muito reflexo e espelho do que elas estão vivenciando, ou dentro de casa, ou na escola, ou num terceiro fator muito forte, de um terceiro milênio, que se chama internet. Né? Então, assim, é importante avaliar esses 3 setores, né? Casa, escola, internet. Quais são as coisas que a minha criança está consumindo? Né? O que é que ela está vivenciando no dia a dia? Quais são os caminhos e os percursos que ela está fazendo? Porque isso tudo pode estar. Ela pode ter essa agressividade um pouquinho dentro dela, né? Algo trazido talvez de outros momentos, de outras encarnações. A gente está falando de espíritos milenares que já trazem, né, algumas essências, e isso pode ser potencializado com o que ela vivencia, ou dentro de casa, ou na escola. Né? Mais das vezes, a agressividade, como você colocou na sua pergunta, é um mecanismo de defesa. Né? Tem pessoas que agem com agressividade e tem pessoas que se retraem. Os 2 casos aí podem estar lidando com uma falta. Né? Eu ouvi uma frase de um psicólogo uma vez, esqueci o nome agora, que ele dizia justamente isso, abre aspas, todo excesso, não importa qual seja o excesso, esconde uma falta. Então, quando eu estou com excesso de alguma coisa, eu sorrio demais, eu brinco demais, eu sou introvertido demais, eu brigo demais, é porque eu estou camuflando uma coisa que está me incomodando. E como a criança ela não tem ainda mecanismos de conhecimento sobre ela mesma, porque isso é algo muito profundo, ela não está sabendo lidar com a situação. Então, a maneira que ela encontrou de chamar a atenção é pela agressividade. Então, se ela está agindo pela agressividade, a gente faz o caminho contrário, que é o que você está fazendo, que é o caminho do amor, do carinho, do chegar junto. Se ela está com dificuldade de você chegar junto, e a gente já teve muitas experiências disso nas evangelizações, não tem para onde. É trabalho de formiguinha, de perseverança e de paciência. Eu, por exemplo, a gente costuma dizer no meio espírita, né, Olga, que a gente nunca deve se usar como exemplo. Mas aos 4 anos, eu não era uma criança agressiva, mas eu era uma criança que eu não parava quieta, agitada, e todo mundo dizia, ninguém dá jeito nessa menina. E foi indo para as aulas de evangelização, minha mãe fazendo evangelho no lá em casa, fazendo preces, fazendo orações, conversando com muita paciência. E não foi 1 ou 2 vezes, não, foram durante anos. Aí eu fui serenando, acalmando. E isso acontece com muitas crianças. Então, primeiramente, é fazer esse diagnóstico. Será que minha criança tem motivos para estar agressiva? Está acontecendo alguma coisa dentro de casa? Tem acontecido alguma coisa na escola? Porque muitas das vezes a criança está vivenciando alguma situação difícil na escola, mas ela não conta. Às vezes é uma coisa que ela está vivenciando com coleguinha ou com coleguinhas e ela não leva para casa. Então, seria interessante ouvir a professora ou professor da criança, saber de outras fontes algo que pode estar acontecendo. Ver dentro de casa se está acontecendo alguma situação difícil que está fazendo com que a criança fique com medo, fique retraída. Então, são todas essas questões que vão te fazer nortear essas questões. Né? Mas o remédio você já tem, que é a preocupação, o amor, o carinho. Se você for espírita, leve sua criança para a evangelização, isso vai ser um auxílio muito grande. 1 vez por semana essa criança vai estar ouvindo falar sobre amor, sobre respeito, sobre carinho.
ela vai poder conversar com a tia da evangelização, com os coleguinhas da evangelização. Leve essa criança para um psicólogo, que é o profissional também responsável para lidar com essas questões, porque a gente não pode só falar, né, do tratamento espiritual, ela precisa também do tratamento dos médicos e dos psicólogos da Terra. A gente escuta muito isso na doutrina espírita, a gente não pode só procurar os médicos do céu. Se Deus nos deu a oportunidade de termos os médicos e os psicólogos da Terra, procuremos também. Então, esse auxílio dos médicos do céu, dos médicos da Terra, associado a esse amor e a esse carinho que com certeza você tem por essa criança, ela vai melhorar. Mas aos pouquinhos, com muito carinho. Se ela não aceita um abraço, se ela não aceita um beijo, faça uma prece por ela, acaricie a cabeça. Quando ela estiver dormindo, faça uma prece juntinho dela. Aos pouquinhos, ela vai dando margem para você chegar junto. E quando você menos perceber, esse carinho vai estar muito mais conectado. Isso, vamos participar, continuar as participações dos nossos ouvintes aqui através da Rádio Brasil Espírita, através da www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Vamos pegar a próxima pergunta aqui para a Lanusa. Vamos lá. A pergunta é do Paulo Lanusa. Paulo é de Aracaju. Como um evangelizador deve proceder quando uma criança é violenta? Agride os demais, inclusive os maiores que tentam acalmá-lo dentro do grupo infantil. Muito boa essa pergunta, tá, Paulo? Isso a gente já presenciou, né, em algumas casas espíritas. E assim, o primeiro passo, né, quando a gente vê uma criança que ela está sendo violenta na aula de evangelização, no encontro de evangelização, tem que ir logo primeiramente no gestor, né? A gente conversa com a criança, tem esse diálogo, pergunta o que houve, porque pode ser uma situação pontual, né? Naquele dia aconteceu um caso e a criança revidou uma briga com o colega, etc. e tal, ou já é uma constância, né? Já está acontecendo há alguns dias, alguns meses. Então, assim, percebeu essa situação com a criança, conversou com a criança, né, para saber o que é que está se passando no universo mental dela, né, porque não adianta a gente só procurar o adulto e não ouvir a criança, porque ali naquele diálogo, naquela conversa, a gente, por mais que não consiga captar todas as mensagens, todas as respostas, a gente vai estar dando oportunidade daquela criança se expressar e ela vai se sentir amada, vai se sentir querida, vai se sentir protegida, porque o adulto, no caso os evangelizadores dela, o evangelizador, a evangelizadora, vão estar se preocupando com aquela criança. Então, esse é o primeiro passo, conversar com a criança. Em segundo momento, chamar os pais da criança, os responsáveis por aquela criança, comunicar o ocorrido, explicar toda a situação, para a gente diagnosticar o que é que está havendo, porque aquela criança pode estar sendo agressiva dentro dos encontros de evangelização, porque ela está vivenciando alguma coisa dentro de casa, e aí nesse contato com os pais, com pais e mães, ela vai descobrir, a evangelização vai descobrir, vai poder diagnosticar talvez alguma coisa que esteja acontecendo. E aí, inclusive, auxiliar esses pais. A evangelização é justamente para isso, para ter esse auxílio entre pais, mães, filhos e evangelização. Nesse momento, se detectar que está acontecendo alguma coisa dentro de casa, da casa da criança, convida os pais para frequentar o centro espírita. Porque muitas das vezes os pais, a gente vê muito isso, né, Olga?
Muitos pais, eles levam as crianças para a evangelização, mas eles não frequentam o centro espírita. Ou vão para as palestras doutrinárias, mas não participam de grupos de estudo. Então, precisa se avançar um pouco mais nesse caso, claro, de acordo com a disponibilidade. Por que eu estou falando isso? Porque as crianças vão para a aulinha de evangelização e elas aprendem um monte de coisas e elas chegam em casa querendo contar. Olha, mãe, porque na aula eu ouvi sobre mediunidade, e a mãe não acompanha a criança, o raciocínio da criança, porque ela não está estudando a doutrina também. Então, trazer esses pais também para o estudo do Evangelho vai ajudar nesse processo com a criança. E, claro, né, evangelizadores que perceberam a agressividade da criança, conversar com a coordenadoria de evangelização da casa espírita. Porque se há um caso que está tomando proporções muito grandes, a coordenadoria, em reunião com os evangelizadores daquela criança ou os evangelizadores da infância, vão poder auxiliar nesse processo, né? A receita, digamos assim, é esta, mas é claro que cada caso é um caso, é bastante relativo e é importante que haja esse diálogo entre família, evangelizador e criança, porque chegando ao denominador, a prática do evangelho vai acontecer com mais força e com mais amor. É isso mesmo. Em ambos os casos que foram lidos aqui, as perguntas, é muito interessante fazer também um tratamento paralelo, através do quê? Faz uma consulta, isso, não é? No atendimento fraterno, leva a situação para as pessoas que estão lá e elas vão ajudar num processo, muitas vezes, que pode estar ocorrendo, de alguma influenciação espiritual. Paralelamente a isso, também é muito importante, se o caso de agressividade ele é severo, que os pais procurem profissional médico que possa também dar esse suporte. Isso, primeiramente um psicólogo, porque o psicólogo ele vai avaliar a situação da criança e, a partir dali, se houver necessidade, ele mesmo vai indicar outros profissionais da área da saúde. Ele vai orientando. Então, é muito importante, nesses casos de agressividade, ter essa ajuda, tanto espiritual. Então, ela ultrapassa essa questão da evangelização, porque a criança está precisando, não só a criança como a família, exato, saber lidar com a problemática. E também o profissional da área de saúde que vai indicar os passos mais seguros que a medicina tem para nos ajudar, né? Então, legal a participação de vocês, mas nós temos outra pergunta, Márcia? Temos, senhora. Temos mais uma participação de um ouvinte na Rádio Brasil Espírita. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, é bem simples, acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, também disponível no sistema iOS. Conheço uma criança que é extremamente violenta em alguns momentos, em outros, muito carinhosa. Por que essa mudança de comportamento? A Olga tocou nesse ponto agorazinho no final, né? Isso pode ser um caso de influenciação espiritual, né? Materialmente falando, a gente pode estar falando de uma criança que pode ter alguma patologia psíquica, né? Isso tudo precisa ser investigado. A gente não pode dizer é isso ou é aquilo sem um conhecimento da psique da criança e da vivência da criança, né? A princípio, pelo que foi colocado na pergunta, pode ser uma influência espiritual, ou também pode ser da própria fase da criança, porque a gente tem esses momentos, né, de estar muito carinhoso, mas estar vivenciando alguma problemática dentro de casa, vendo uma situação muito difícil dentro de casa ou na escola, e a criança ela é naturalmente carinhosa, mas quando ela lembra da situação difícil, quando ela lembra da circunstância, ou quando ela vê a circunstância difícil, ela torna-se agressiva. Por quê? Porque a maneira dela
de fugir daquela realidade. Nós, quando adultos, aliás, fazemos muito isso. A gente pode observar, a gente tem que ver normalmente como é que eu ajo, qual é o meu normal. O meu normal, digamos assim, a minha constância. Eu naturalmente sou calmo, sou tranquilo e em alguns momentos eu sou mais elétrico, ou normalmente eu sou mais elétrico e só quando eu vou para o centro espírita eu fico mais calminho. Primeiro a gente precisa detectar na criança qual é a constância dela, da personalidade dela. E observar se essas variações de humor, elas se dão em momentos pontuais, entende? Porque se elas se dão em momentos pontuais, pode ser que nesses momentos, ou ela está recebendo, né, alguma influenciaçãozinha dos irmãos desencarnados ou influência dos irmãos encarnados, né? Que a gente diz assim, é do pai, é da mãe, é dos irmãos, é de uma situação que ela está vivendo, né? E aí cabe um alerta muito grande que a gente faz às famílias, que são as coisas que estão sendo veiculadas na mídia, e isso está sendo colocado aqui no texto que eu li do Walter Barcelos, sobre a influência negativa da mídia na mente dessas crianças. Isso é um alerta muito forte que a gente faz, né? Eu não estou dizendo aqui que jogos de videogame, que filmes que falam sobre violência, que falam sobre sexualidade, são coisas que a gente deve cortar da agenda das crianças. Não é isso. A doutrina espírita, ela não condena nada nesse ponto, mas a gente sugere que a gente evite determinados veículos que estão sendo colocados na mídia. Na mídia a gente vê muita sexualidade, muita violência explícita, e as crianças acabam reproduzindo muitas coisas que elas estão vendo ali. É só a gente observar, nós enquanto adultos, quando a gente assiste um filme, ou quando a gente assiste uma novela, ou a gente escuta uma música que não tem aquela preocupação com a harmonia do ser, que não tem aquela preocupação com coisas mais tranquilas, mais suaves. Como é que a gente fica? A gente fica agitado, a gente fica estressado, nervoso. E muitas das vezes a gente não sabe lidar com essas situações de angústia e de preocupação causada por essas redes sociais, por essas mídias sociais. Então, é um alerta que a gente faz, porque as crianças podem ser muito facilmente influenciadas por esses veículos de informação, que são maravilhosos, mas, quando usados indevidamente, causam distúrbios severos nas nossas crianças. É só a gente ver, por exemplo, alguns filmes de terror que crianças gostam de assistir, a gente, quando jovem, também gosta de assistir, e depois, quando a gente vai dormir, a gente leva aqueles pensamentos, aquelas projeções para a hora do sono, né? Tem pessoas que conseguem assistir e conseguem desassociar e ficam tranquilas, mas outras que têm, digamos assim, o emocional mais sensível, quando veem essas imagens aberrantes, elas ficam muito impressionadas e levam isso e ficam angustiadas com isso. Então, é muito importante também diagnosticar no celular do meu filho quais são os jogos que ele joga. No celular do meu filho, quais são os filmes que ele vê no celular, no tablet, na televisão. Eu observo o que é que ele está vendo. Eu vigio, porque eu estou falando de vigilância mesmo. Nessa fase da infância é vigilância, porque a internet não está para brincadeira, né? Eu vigio o que o meu filho está visualizando. Será que ele está vendo coisas que estão influenciando a mente dele? Porque assim, gente, a internet é um veículo maravilhoso de informação, de conhecimento, de cultura. Mas a gente sabe que também é de muito abuso, de muito uso desregrado das mídias sociais,
né? A gente vê nas mídias sociais um exagero, né? Todo mundo quer ostentar e quer mostrar uma coisa que verdadeiramente não é. É um mundo de aparências. Então, as nossas crianças, cada vez mais cedo, estão absorvendo isso. E elas, muitas das vezes, não têm o respaldo dos pais para sair desse caminho. Por quê? Porque os pais também estão consumindo essa mesma mídia. É o pai, é a mãe que está ali o tempo todinho no celular, vendo mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, consumindo aquele monte de coisa negativa. E a gente liga a TV e é só tragédia, tragédia, tragédia. Problemas existem. Mas o que a gente está fazendo a favor da cultura da paz? Será que as tragédias que a gente está vendo, as crises que a gente está vendo, a gente também não está trazendo um pouco de amor, um pouco de respeito, falar sobre tolerância, sobre amor, sobre carinho, sobre igualdade? Nunca foi tão necessário para as nossas crianças, porque as informações que estão aí estão sendo bombardeadas, e as nossas crianças, se elas não tiverem dentro de casa o carinho, o amor, a atenção dos pais, esses bombardeamentos podem influenciar muito negativamente, criando na psique dessas crianças uma ansiedade muito grande, angústia muito grande. Nós temos hoje quadro de crianças em depressão. Se falou-se muito tempo que depressão era algo para jovens, para adultos, e hoje a gente fala de depressão em crianças. Como é que a gente diagnostica depressão em crianças? É esse mundo que está doente, esse mundo que a gente está passando para as nossas crianças. Então, a tarefa, né, porque as 3 perguntas que vieram é falando de agressividade em crianças. Então, é preciso a gente trabalhar no nosso íntimo. Isso é uma tarefa, uma missão para nós enquanto adultos, porque o conhecimento está sendo dado. Então, a gente precisa vivenciar esse evangelho de amor, de respeito e de carinho a todos os indivíduos, porque quando a gente trabalha isso dentro da gente, a gente consegue vivenciar a moral do evangelho e deixar que essas crianças se tornem mais seguras, porque agressividade, essas violências do cotidiano que a gente está vendo das nossas crianças não é por acaso. Nunca se falou tanto de violência como nos tempos de transição. Então, a gente precisa fazer o contrário, é falar sobre amor, sobre respeito, sobre carinho e, principalmente, mostrar para as nossas crianças, dentro de casa, exemplos de amor, de respeito e de carinho. Porque o mundo lá fora pode estar com muitos problemas, mas se eu tenho dentro de casa exemplos de amor, eu me fortifico. Eu me consolido, eu consigo ser mais seguro para enfrentar as batalhas que todos nós precisamos vivenciar. Tá bom, gente? Então, fica essa mensagem, né? Foram 3 perguntas sobre violência na infância. Então, não é por acaso. A gente está recebendo realmente muitos casos de violência na infância. Então, a gente tem que se perguntar: o que a gente está fazendo para construir a não violência? Né? Não é só a gente não tem que combater a violência, a gente tem que falar sobre amor, sobre respeito e sobre carinho. Eu lembro muito, para finalizar essa pergunta, dos grandes mestres que vivenciaram situações muito difíceis de violência. O primeiro é Jesus Cristo, é o nosso exemplo maior. Mas a gente tem outros modelos, como, por exemplo, Mahatma Gandhi. Eles, em momento nenhum, defenderam ou falaram de violência. Como foi que eles lidaram com a violência no meio deles? Falando de amor,
falando de respeito, falando de carinho. Eles não acabaram com a violência do mundo, mas eles foram representantes do bem, representantes do amor. E até hoje, a vivência deles de amor repercute nos corações. Então, essa é a mensagem. O que é que a gente pode fazer para repercutir amor nos corações das crianças que estão ao nosso redor? A gente está repercutindo amor ou a gente está reverberando as violências que a gente está visualizando no mundo? É verdade, você tocou nesse ponto importante. E quando o Evangelho nos traz a mensagem de Jesus nos aconselhando que nós falemos com afabilidade e doçura, isso não é para que a gente seja melodioso e dengoso, não é isso que Jesus quer dizer. É para que a nossa voz, a forma de nós falarmos com nossos filhos, com as pessoas, ela seja um timbre de voz equilibrado, sereno, gerador de pacificação. E nesse sentido, é preciso que a gente observe como nós estamos nos reportando para com as pessoas que estão ao nosso redor. Como é a forma de você solicitar que a pessoa que está com você faça algo? Como você se reporta a determinado equívoco que essa pessoa fez? Você responde com agressividade ou você tenta dialogar de maneira calma, com sabedoria? Então, essas coisas é preciso que nós, adultos, identifiquemos em nós, porque algumas vezes eu não falo, queridos ouvintes, é claro, quando eu estou falando, eu falo primeiro para mim mesmo, certo? Porque uma vez eu participei de um curso de programação neurolinguística, no qual eu fui colocada no centro. Eu aceitei participar e me colocar no local da pessoa com quem eu estava tendo dificuldade naquele momento, e eu percebi que eu era muito chata, muito chata. Eu tinha que mudar, porque da forma que eu visualizava o meu comportamento, que exigia demais, e da forma como eu cobrava, era muito chato. Eu precisava mudar, e isso melhorou muito a minha forma de ser, a minha forma de falar, a minha forma de compreender o outro, porque quando a gente quer a paz, nós temos que sermos geradores da paz, né? E aí o Martin Luther King Jr., para quem não conhece, foi um homem que nasceu em Atlanta, se eu não me engano, e ele era um pastor da igreja evangélica. E quando ele percebeu que o seu povo era maltratado e discriminado por conta tão somente da sua cor, ele começou a exercer uma marcha em prol da modificação desse estado de coisas. E ele foi até Gandhi para aprender com Gandhi como lidar com as adversidades de maneira pacífica. E eu achei isso maravilhoso, sabe? Porque ele disse, ele falou para o seu povo, não revide. É o que Jesus nos ensina, né? Perdoai 70 vezes 7. Se alguém bater na tua face esquerda, dá a direita, não é? Ou vice-versa, às vezes eu troco. Mas o sentido é esse. O sentido é esse. Não é que sejamos covardes, não é essa a proposta. A proposta é evitemos o ódio, a mágoa, o rancor. Então, vamos tirar isso de nós, em todos os sentidos. Não vamos alimentar isso, porque aí nós seremos agentes produtores de energias benfazejas, de energias até curativas de nossos males, nossas mazelas. Então, é nesse sentido, queridos ouvintes, que eu fiquei muito feliz que a Lanusa trouxe para a gente esse tema importantíssimo da evangelização. Eu gostaria, desde já, de convidá-la a vir mais vezes para dialogar conosco sobre essas questões. E estamos chegando ao fim do nosso programa e vamos pedir para ela fazer suas considerações finais, agradecendo muitíssimo a sua presença aqui entre nós.
É maravilhoso estar aqui, né? A gente estuda, prepara o material para eu vir falar, mas é interessante como o diálogo, a discussão sempre vem em pontos tão oportunos, né? A receptividade dos ouvintes sempre trazem abordagens de coisas que estão realmente em voga. E eu deixo esse recado, né, para você, pai, você, mãe, que está nos ouvindo, que, se possível, dentro do seu meio, da sua possibilidade, se tiver uma casa espírita, a gente faz esse convite, né? Se tiver uma casa espírita próxima à sua casa, você está vivenciando dificuldades com a sua criança, que é normal. Essa é uma fase que as crianças estão descobrindo o mundo, então vai reverberar muita coisa. Ou se é jovem também, se tem um jovem dentro de casa, é uma outra fase que aí vem as turbulências no corpo, né, fisicamente falando, e também mentais, porque eles estão agora quase na portinha de sair de casa, então vem muita efervescência de sentimentos. Então, tanto na infância quanto na juventude, é importante levar para a evangelização. Então, levem seus filhos para a evangelização. Agora sim, vá junto. Vá junto, se evangelize também, porque a proposta de Jesus é uma só: o amor no coração das criaturas. Se a gente aprende a se amar, se a gente aprende a se cuidar, com toda a certeza do mundo, a gente vai estar semeando mais amor, mais carinho, mais evangelho em ação, que é a evangelização. Maravilhoso. Gente, nós estamos mesmo chegando ao finalzinho. Muito gratos a Jesus, a espiritualidade superior coordenadora dos trabalhos, a Deus, nosso Pai amantíssimo. Também agradecemos à Federação Espírita que nos ajuda nessa permanência aqui. Que Jesus possa abençoar toda a sua equipe para que cada vez mais realize um trabalho iluminado, um trabalho de consolação e de amor, divulgando a doutrina dos Espíritos. Agradecemos também, mais uma vez, a Lanusa, e que Jesus te ilumine, Lanusa, para que você possa encontrar outros dias para estar aqui conosco. Um beijo no coração de todos vocês, todas Obrigada as mães, todos os pais, todas as pessoas desse universo. Muito obrigado, Márcio, e até a próxima sexta, se Deus quiser. É isso, quem manda abraço para a Lanusa, para a Olga e para todos do programa Espiritismo em Foco é a Neuza Amélia, que é a nossa expositora, a Neuzinha. Rosana Silvestre, que manda também um forte beijo para a Lanusa e para a Olga. Para vocês também. Beijo no coração de todos. E lembrando que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim, a sua imaginação e a arte de sorrir. A cada vez. Mas a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração de todos e continue com a programação da Rádio Brasil Espírita.